Hoje vamos falar um pouco sobre intolerância à lactose. Esse tema foi sugerido por uma telespectadora da TV Ambiental que adquiriu uma intolerância à lactose depois de mais velha. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do Dr. Fabiano Quarto, que é gastroenterologista e professor da MSK, Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia. Dr. Fabiano, muito obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Uma telespectadora da TV Ambiental nos sugeriu que fizéssemos essa matéria sobre a intolerância à lactose, que a gente vê muitas pessoas reclamando desse assunto. Ela adquiriu essa intolerância. E muita gente, eu acho que passa por esse problema, e inclusive o diagnóstico é muito difícil, né? É muito frequente intolerância à lactose, mais ou menos 30% das pessoas têm intolerância à lactose. 30%? E vai aumentando com a idade. Não é a alergia, se confunde muito a alergia com a proteína do leite, que é aquela que a criança tem que tomar leite de soja, com a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a deficiência. Nós, com o passar dos anos, vamos nos tornando deficientes na produção da enzima que faz a digestão da lactose. Sim. E leva à intolerância à lactose, que dá um desconforto abdominal muito grande, dá diarreia, às vezes dá constipação, dores abdominais. O diagnóstico não é tão difícil, desde que se lembre dessa hipótese. O diagnóstico é um exame simples que se faz de sangue ou através da respiração mesmo, mas tem que se lembrar dessa possibilidade. É muito comum, às vezes, fazer exames mais sofisticados, endoscopia, ultrassonografia, e não se lembrar dessa possibilidade. É o único que toma o leite de outro animal é o homem, né? É. Esse é tomado até uma idade adulta, que eu acho que é inadequado, né? E foi se seletivando, na verdade, ao longo dos anos. O homem branco, caucasiano, toma leite há 10 mil anos. Há 10 mil anos. Então, a seleção natural, os que tinham intolerância à lactose muito grave morriam, não passavam o gene adiante. Os que não tinham foram sobrevivendo. Os negros começaram a tomar leite há 200 anos, talvez, quando foram escravizados, quando foram inseridos no contexto social do branco. Então, os negros não tiveram essa seleção natural ainda, nem vão ter. Então, 80% dos negros têm intolerância à lactose. E o indígena brasileiro, 100% tem intolerância à lactose, porque não é do hábito deles tomar leite. Não tem um ancestral. Não tem um ancestral. Então, a gente pode concluir que não é natural se alimentar de leite de outro animal para a vida toda. Sim. Da frequência da intolerância à lactose. Mas hoje isso não é tanto problema mais, porque existem diversos produtos pobres em lactose e livres de lactose. Sim. Mesmo derivados de animais? Mesmo derivado de animal. Existe o processo químico para poder retirar esse açúcar e substituir por outro açúcar no leite. Você falou que a criança, às vezes, quando tem intolerância, quando tem um tipo de alergia, é a caseína, né? A proteína que você falou. É a proteína do leite. E não ao açúcar do leite. Sim. Não ao açúcar do leite. Já é diferente. É diferente. Processo. Como que as pessoas podem começar a descobrir isso, que elas estão com uma intolerância? O sintoma mais frequente é o desconforto abdominal, sensação de gases, a flatulência, às vezes a diarreia. Sim. Procurando um gastroenterologista ou um clínico geral, normalmente se faz esse diagnóstico. Mas quem quiser em casa, não tem mal nenhum, pode fazer o teste de tirar o leite e derivados da dieta por um período de algumas semanas, 4, 6 semanas, e observar se há melhora dos sintomas. É tão frequente a intolerância à lactose que não custa fazer isso quando está com desconforto abdominal, com dor. Sim. E nesses pacientes que são diagnosticados com intolerância à lactose, como que eles substituem, né, o leite? O leite tem, principalmente para as mulheres, é a principal fonte de cálcio. Então, realmente é difícil você ficar totalmente sem leite. Mas hoje existe leite sem lactose, queijo sem lactose, iogurte sem lactose,
Então dá para se alimentar desses produtos, leite condensado sem lactose, tudo isso. E bem, um sabor bem parecido com o do leite mesmo. E existe também a enzima, a lactase, que você compra nas farmácias para jogar no produto. Por exemplo, vai tomar um milkshake, pode jogar um envelope de lactase dentro do milkshake. Existe em cápsula também para tomar junto com o leite. Então hoje é um problema praticamente resolvido depois que se faz o diagnóstico. Porque é interessante que as pessoas ingerem os alimentos e são digeridos pelas enzimas que nós temos, né? Eu sei que, por exemplo, o bovino, né, que come, se alimenta de capim, né, tem a celulose. Celulose, claro, que nós não temos. Nós não temos, Inclusive não tem no boi, né? Tem no rumen, né, que são micro-organismos que produzem essa celulose. Ela é exógena, assim, produzida. E nós temos a nossa lactase, que é produzida no nosso intestino delgado, e que ao longo da vida vai diminuindo a produção da lactase. Sim. Então a senhora que te sugeriu esse tema para essa entrevista, foi isso que aconteceu com ela. Sim. Ao longo da vida foi diminuindo a quantidade de lactase produzida. Fabiano, muito obrigado pelas informações e esperamos que a senhora tenha ficado satisfeita com as informações. E você que tem algum tema a sugerir, por favor, encaminhe no contato@tvambiental.com.br.